75 no Parque Paduan, ao lado da Módula Veículos. Telefone 3624-5957. Indicar, primeiro lugar no coração do motorista. Cacique, o amor da cidade. 7h25. A credibilidade está no ar. Jornal da Cacique. Muito bem, 7h25 aqui no nosso Jornal da Cacique, com informação e prestação de serviço para você que nos acompanha nesta manhã de sexta-feira. Hoje já é dia 1º de fevereiro de 2019. O mês de fevereiro começa com uma bomba na política da cidade de Taubaté. Um escritório de advocacia contratado para representar 21 motoristas da Câmara de Taubaté apresentou nesta quinta-feira um pedido de cassação do presidente da casa, o vereador Boanerges dos Santos, do PTB. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai conversar com um dos advogados deste escritório de advocacia que representa os motoristas da Câmara Municipal da cidade de Taubaté. O doutor Marcos Limão está conosco aqui, já participou no ano passado de várias apresentações do nosso Jornal da Cacique, falando sobre política, e é ele que comparece para falar dessa denúncia, que tem como base uma entrevista que foi dada pelo então candidato à presidência da Câmara Municipal da cidade de Taubaté, o vereador Boanerges dos Santos, eu lembro, do PTB, aliás, dias depois de ter sido eleito, né, presidente para o biênio 2019 e 2020. Estamos aqui no AM 1160 e abrindo também a nossa programação agora para você que nos acompanha aqui no nosso estúdio digital da Rádio Cacique, estúdio digital transmitido pelo Facebook da Rádio Cacique Taubaté. Facinho, você localiza lá Rádio Cacique no Facebook e você já vai ter o nosso estúdio digital aberto também na nossa programação através do Facebook da Rádio Cacique AM. Doutor Marcos Limão, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É um momento importante aí da cidade e estamos aqui para esclarecer tudo esse blá blá blá, esse falatório que se tem da Câmara desde que o vereador Boanerges assumiu, com essa intenção dele remover os motoristas para a prefeitura e ter que explicar o que está acontecendo. Na nossa opinião, nós, primeiro, inicialmente, é bom deixar claro, somos totalmente favoráveis à economia de recurso público, ninguém é contrário a isso, porque eu também sou contribuinte. Em todos os níveis, né? Sim, eu também pago, custeio a máquina pública, mas nós temos que ter em mente que há regras a serem seguidas, e a maneira como o presidente vem conduzindo esse processo, ele está fazendo de maneira equivocada. Então nós ingressamos com um pedido de cassação de mandato, primeiro afastamento do cargo, depois cassação de mandato, por quebra de decoro e ética. Foi uma representação que foi protocolada ontem. Por qual motivo? Essa representação ela foi protocolada na Câmara? Isso, é uma representação que é endereçada à Câmara, à Comissão de Ética. A Comissão de Ética vai processar e, dependendo do resultado, ela envia ao plenário e o plenário deliberará sobre eventual cassação ou não. Nessa petição de ontem, nós nem adentramos ao mérito da remoção dos motoristas, da transferência dos carros. Nós estamos discutindo tão somente uma infração ética que o presidente, na nossa opinião, cometeu ao falar em veículos de comunicação sobre a marca da sua gestão, que será por meio de economia de recursos públicos. Mas ele fez isso tripudiando sobre a imagem e a honra não só do Poder Legislativo, como também de uma classe de servidores, dos motoristas. São pessoas que vivem e convivem na sociedade taubatiana, e a partir dessa declaração, dessa entrevista do presidente, essas pessoas começaram aí na padaria do bairro onde moro, começaram a serem olhadas de outra maneira pelos moradores do bairro onde eles moram, porque a forma como foi colocada, parece que todo mundo ali é sem vergonha. Quer dizer, um bullying indireto, a gente pode chamar assim. Não, né? Direto, foi um bullying direto. Na representação, o senhor fala, por exemplo, que na entrevista, né, que o vereador Boanerges deu ao jornal Gazeta de Taubaté, no mês de dezembro, ele teria falado que, ou falou, né, porque está publicado no jornal,
jornal, então ele falou, né? Abre aspas, é um motorista trombando com o outro, fecha aspas, nos corredores, indicando que não haveria demanda de serviço para todos. Num outro trecho que a gente deu dessa petição, resolvendo o problema particular e que muitos ficavam dentro dos carros ligados com ar-condicionado sem fazer nada por 2 ou 3 horas. Quer dizer, como é que surgiu esse processo? Os motoristas procuraram o escritório? Como é que surgiu toda a história? Voltando um pouquinho para a gente contar desde o início a história. Sim, os motoristas passaram a ficar aflitos diante dessa investida contra a imagem deles de forma coletiva. São acusações graves de prática de atos ilegais e imorais, mas sem nenhum tipo de prova. Essas acusações foram feitas tão somente para o presidente da Câmara se projetar politicamente através da mídia para a sociedade, e isso aí causou uma aflição muito grande neles, e eles não sabiam o que fazer. E aí nos procuraram, nós orientamos eles e estamos agora integralmente empenhados em suas defesas. Essa pedido de cassação, nós nem começamos a discutir o mérito de gestão pública em devolver carros, em retirar motoristas. Várias medidas vão ser tomadas, tudo ao seu tempo. Nós temos um conjunto de informações, nem todas podem ser divulgadas agora, mas no momento oportuno serão. Serão mais de uma medida judicial. Também serão feitas outras petições para a Câmara Municipal. A Justiça em si ainda não entra no mérito da questão? Por enquanto não. Aí também vamos acionar o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público, cada qual com um tipo de apuração e com um objetivo comum, que é defender o interesse público, porque a nossa avaliação não existe, existe sim um interesse particular do vereador Boanerges em investir dessa forma contra uma classe de servidores. O ânimo dele contra os motoristas já é identificado desde o ano passado. Então a gente percebe um cheiro de perseguição, e não se pode admitir perseguição em administração pública de forma nenhuma. E nós estamos aqui na defesa intransigente dos direitos dos servidores estatutários, que são os motoristas da Câmara. Bom, agora, doutor Marcos, em cima disso, há um prazo que a Comissão de Ética da Câmara tem exatamente para chegar a uma definição, para que o processo seja enviado até o plenário e o plenário possa deliberar sobre essa questão. Seriam 90 dias. E vocês pedem aí o afastamento também do presidente durante esses 90 dias. A gente lembra muito recentemente na história do Brasil, por exemplo, o caso do Eduardo Cunha, né, que foi presidente da Câmara dos Deputados em Brasília, e durante todo o processo, ou praticamente durante todo o processo de afastamento dele, ele se manteve como presidente da Câmara, agindo, né, pelos corredores da Câmara para impedir a sua retirada da presidência da Câmara e, consecutivamente, também a perda do mandato de deputado federal. Então, voltando nesse tempo e observando tudo aquilo que aconteceu, o correto hoje é a retirada do presidente exatamente nesse período de investigação. É isso que vocês estão trabalhando. Isso. Pleiteamos esse afastamento porque o cargo de presidente, ele é muito importante. Ele que reúne os principais poderes. Até para que a Câmara não pare de funcionar, né? Sim. Porque isso pode causar uma paralisação dentro da Câmara. E para garantir a isenção da comissão. Vou dar um exemplo. Por que ele precisa ser afastado? O que rege o funcionamento da Comissão de Ética são as regras das comissões permanentes da Câmara, por exemplo, Comissão de Justiça, Comissão de Finanças. Se a Comissão de Justiça está analisando um projeto de lei e dentro do prazo determinado por lei ela não emite os pareceres, o presidente ele pode avocar esse projeto de lei e instituir uma comissão para substituir a que está ausente dos seus deveres. Ou seja, caso a Comissão de Ética ela não dê encaminhamento a esse pedido no prazo legal, cabe ao presidente avocar esse projeto e encaminhar para uma comissão temporária, designada para esse fim específico. Ele pode arquivar o processo?
de repente? Ele não. O presidente não. Mas ele compõe a mesa, e a mesa diretora que dirige os trabalhos da Câmara de Taubaté. Por exemplo, num caso desse, como o que se discute uma possível afronta à imagem da Câmara, a Comissão de Ética pode pedir para a mesa auxílio da Procuradoria Jurídica. Agora, você imagina a situação em que o averiguado é o presidente da Câmara. Então, existe razões, sim, e fundamentos jurídicos para que ele seja afastado, para garantir isenção, independência e o pleno desenvolvimento da Comissão de Ética, onde ele será ouvido e poderá exercer sua ampla defesa, o contraditório, arrolar testemunha, ser acompanhado por advogado. É isso que nós queremos. Agora, é interessante que a Câmara de Taubaté vive um momento sui generis, a gente pode dizer assim, porque ela tem o presidente que está sendo pedida uma averiguação contra uma atitude que ele teve logo após ter sido eleito presidente. A Câmara hoje não tem um primeiro vice-presidente. O primeiro vice-presidente renunciou na semana retrasada, ou semana passada, o vereador Gessé Silva renunciou, ele que é do Solidariedade, renunciou falando sobre compromissos que ele tem, assuntos particulares. O segundo vice-presidente, que é o vereador Bilili de Ângeles, não poderia assumir, porque nós teríamos que ter uma nova eleição para um novo primeiro vice-presidente, o que eu acho um absurdo, mas é regimento, e se há regimento tem que ser cumprido. Então a Câmara de Taubaté hoje, se o presidente sair, ela fica céfala. Me parece que agora, na próxima segunda-feira, será feita a eleição para o cargo de primeiro vice-presidente. Eu digo isso hoje, né? Do jeito que está a situação hoje. E isso também é importante, porque na composição da mesa, ela precisa ter ao menos 3 assinaturas para que o convênio seja assinado com a prefeitura, para que os motoristas possam ir para lá. Mas o que a gente discute dentro de uma visão política macro é a seguinte: o presidente da Câmara, agindo desta forma, ele está indo contra os interesses do Poder Legislativo. Motorista e carro são instrumentos de trabalho de vereador, e o trabalho do vereador é fiscalizar o Poder Executivo. Nós não podemos diminuir os instrumentos de trabalho, a capacidade de atuação de um poder que fiscaliza o outro. Num ano pré-eleitoral, o convênio é de 2 anos, para esse ano e para o ano que vem. E o ano que vem tem eleições municipais. É dentro dessa visão macro de separação de poderes que nós temos que enxergar a atual situação também. Ou seja, o interesse público não está pautado nessa questão de presidência de Câmara, de mandar motoristas para a prefeitura. O que eu não entendi um dos trechos aí dessa petição com relação ao objetivo de passar imagem de administrador público eficiente à sociedade visando as eleições de 2020. Para falar algo assim, vocês devem ter alguma informação interna com relação a essa questão. Como é que vocês trabalham em cima disso? Nós temos um leque muito grande de informações sobre o caso e, infelizmente, agora, hoje, aqui na rádio, nós não podemos falar sobre todas elas, porque isso é uma estratégia da defesa. O silêncio também é estratégico para nós nesse momento. E o que a gente vislumbra é, sim, uma atuação política sobre servidores estatutários visando se projetar politicamente. É isso que a gente visualiza nesse caso. E o mais importante é que, embora o presidente fale em economia de recurso público, ele próprio não abriu mão de nenhuma das regalias, entre aspas, que ele tem como presidente da Câmara. Por exemplo, um gabinete a mais, que nesse gabinete tem ar-condicionado que fica ligado, tem vaga, cota de viagem, gasolina ilimitado, tem outras estruturas muito maiores que a dos outros gabinetes. O chefe de gabinete ganha um salário maior e não vi até o momento o presidente da Câmara abrir mão dessa estrutura em nome da economia de recurso público. Então, me parece que não é esse o objetivo dele, com essa história toda, né? Bom, quais são os próximos passos a partir de agora da acusação? Aguardar a comissão de ética, esperar que a comissão de ética tome posicionamento. A comissão de ética tem quanto tempo para tomar esse posicionamento? Isso, essa petição será processada na comissão de ética e eles têm que tomar uma decisão.
ou rejeita a petição ou processa ela. E aí, quando será feito a citação do presidente para que ele apresente a defesa em 10 dias e ele tem a possibilidade de apresentar 5 testemunhas. E aí, então, a comissão realiza diligências e o próximo passo abre a possibilidade de alegações finais, em que o investigado tem mais 5 dias para apresentar suas razões e depois mais 10 dias para relatório final. E aí, dependendo da deliberação, esse entendimento da comissão de ética será levado ao plenário e o plenário decidirá. O que está aqui... Nesse período, o presidente seria afastado, no sentido dele não poder interferir na investigação. A gente defende que sim. O que está descrito na peça, veja bem, nós somos advogados, e o que está aqui é uma tese jurídica plenamente possível. Não existe nenhuma aventura jurídica escrita na peça. O que está ali é uma afronta muito clara ao regimento interno e ao código de ética dos vereadores, que demanda uma sanção. Agora, o julgamento é político. Agora vai depender dos vereadores. A possibilidade jurídica de iniciar o processo e ele transcorrer está posta. Agora, o desfecho depende do entendimento entre os próprios vereadores. Perfeito. Entrando a comissão de ética aceitando, por exemplo, a denúncia, a comissão de ética afastando o presidente, qual o tempo que ela vai ter para analisar, ou a Câmara, né, o plenário da Câmara vai ter para analisar a possibilidade de cassação, por exemplo, do mandato? Isso cabe a cassação de um mandato? Cabe a cassação de mandato, e o prazo que a legislação determina, nesses casos em que há ofensa à honra da Câmara, que determina a suspensão do investigado do cargo, prevê um prazo de 90 dias. 90 dias. Para concluir os trabalhos. A partir do momento em que a comissão aceitar a denúncia. Sim, mas ali entre a comissão de ética existem os membros, mas não está definido o papel de cada um. Me parece que a comissão ainda tem que definir ali quem que vai ser presidente, quem que vai compor ali os papéis dentro da comissão, que os membros já existem, para dar início ao processamento do nosso pedido. E se eles rejeitarem o nosso pedido, eles vão ter que justificar por que não estão processando. Porque nesse momento inicial é discussão jurídica, se é possível juridicamente ou não. Ou seja, se eles falarem que não é, eles vão ter que trazer embasamento legal para rejeitar a nossa petição. Perfeito. E em cima disso, o senhor, é claro, é advogado da parte da defesa dos motoristas. Mas não pode haver, nesse sentido, um interesse por parte dos motoristas de revanchismo contra o presidente da Câmara? Não é revanchismo. O que acontece é que é uma classe que está sendo humilhada pelo presidente da Câmara em declarações públicas à imprensa, e eles não têm meios de se defender por serem servidores públicos. Eles gostariam de estar aqui hoje nesse microfone dando a versão deles, mas eles não podem pela condição que eles são. Então nós estamos aqui hoje representando esses motoristas que repito, estão aflitos e estão extremamente machucados com tudo o que está acontecendo. Eles foram postos para a sociedade como um bando de picaretas que fazem coisa errada, e não são assim. Entre ali o corpo de motoristas da Câmara Municipal, todo mundo tem ensino superior, tem pós-graduação em área de gestão pública, tem gente que tem faculdade de Direito, todos ali são estudados, e a opção deles trabalharem como motoristas, e eles são felizes o que eles fazem um trabalho bem feito. E se há algum motorista que erra ou faz coisa errada no dia a dia, cabe ao presidente da Câmara instaurar um processo disciplinar, apurar a conduta desse determinado servidor e sancioná-lo. Não jogar na vala comum, fazer acusações genéricas, como se todos os motoristas fizessem coisa errada. Isso aí, o que está acontecendo, é uma verdadeira injustiça. E nós estamos aqui visando diminuir, visando colocar as coisas no seu lugar, como determina a legislação. Quando é que o escritório que o senhor trabalha, foi procurado com relação a essa situação? Olha, foi cerca de uns 10 dias
que a gente já iniciou as conversas e levantamento de informações. Há várias ações a serem tomadas por nós ainda. Nós só estamos começando. E uma delas é junto à Câmara, mas vamos acionar o Poder Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas, até fazer cessar essa investida cujo interesse público não está pautado. Perfeito. Bom, há uma questão interessante a ser destacada, principalmente no sentido de que economia de dinheiro público é necessária em qualquer ramo de atividade, seja prefeitura, governo do estado, governo federal, que precisa aprender a gastar menos, e a gente espera que isso comece a acontecer a partir de agora, e isso foi um dos motivos aí que fez com que o presidente Boanerges, presidente ainda da Câmara, nada de afastamento por enquanto, o presidente Boanerges citou em várias entrevistas, inclusive em 2 entrevistas que ele deu, uma aqui no Jornal da Cacique e outra ao companheiro Pedro Luiz no programa Giro do Meio-Dia, aqui na programação da Rádio Cacique. Então não há discussão nenhuma com relação a isso. Os motoristas seriam cedidos à Prefeitura, motoristas da Câmara seriam cedidos à Prefeitura, não perderiam benefícios ou perderiam? E uma coisa também que é importante ser dita, que na minuta desse convênio, nós não tivemos acesso, mas nós temos informações extraoficiais. A Câmara, são 2 anos, a Câmara pagará integralmente o salário dos motoristas no primeiro ano. No segundo, ela completará a diferença salarial que existe para a Prefeitura. Então, não haverá uma economia de recurso público como se está propagandeando por aí. Ele falou aqui, a gente perguntou com relação a isso ao presidente, ele falou que realmente os salários seriam pagos, normalmente o motorista não perderia, isso é importante, o motorista não pode perder, né? O cidadão comum, o trabalhador não pode perder recursos, né, que ele tenha até com relação à sua vida, né? A economia seria exatamente com os carros, né, porque a Câmara deixaria de pagar manutenção, combustível, pneu, com os carros, o que daria no sentido aí da Câmara investir em outras áreas necessárias dentro da Câmara Municipal. E uma outra questão que surge agora é exatamente com relação ao painel, né? Não tem nada a ver com essa situação dos motoristas, mas uma questão que surge agora com relação ao painel, se houve irregularidade, precisa ser investigado, sem dúvida nenhuma. Isso não pode deixar passar. Agora, fica a questão da instalação, do dinheiro que foi gasto com a instalação. A empresa não vai devolver, vocês não querem mais o painel, não vou devolver o dinheiro mais do painel, né? Vocês tiram o painel daí e fica sem painel. Agora, é uma questão de se pensar também, a se questionar isso. Porque a Câmara hoje depois de ter gasto tudo que gastou com o tal do painel, agora tira e deixa para lá, não se discute mais absolutamente nada. Então é uma outra questão que precisa ser analisada também, no sentido de melhorias no trabalho da Câmara Municipal da cidade de Taubaté. Na lógica do sistema, o Poder Legislativo é o mais importante deles, porque é lá que a sociedade está de fato representada em razão do sistema proporcional que elege os representantes do povo. E cabe um papel muito importante ao Poder Legislativo de editar leis e fiscalizar o Executivo. Por isso que ele é soberano, por isso que ele é o mais importante dos poderes. Nós não podemos entrar na onda de enfraquecimento do Poder Legislativo, porque isso aí causa um dano muito grande ao próprio regime democrático. Por exemplo, um vereador que recebe uma denúncia de uma escola que está servindo merenda estragada, ele precisa fazer uma diligência imediatamente e não tem motorista, e o carro não é a vez dele usar, o horário é do outro gabinete usar. Como que ele vai diligenciar de uma matéria tão importante como essa, que envolve interesse público, se não tem instrumento de trabalho? Nós não podemos entrar na onda de enfraquecimento do poder legislativo. Esse discurso de moralista, que encontra muito ressonância na sociedade, ele precisa ser visto com ressalvas. Não podemos embalar nessa onda de economia de recurso público a todo e qualquer custo. A quem interessa enfraquecer o Poder Legislativo?
Perfeito. Doutor Marcos, a gente vai aguardar agora os próximos, o desenrolar dessa história e esperar que tudo seja definido da forma mais clara possível. Ontem a gente falava aqui, né, com o secretário de governo, Eduardo Cursino, da cidade de Taubaté, que é hoje a 4ª cidade do estado de São Paulo em termos de transparência. E há necessidade de haver transparência nesse sentido, desta denúncia que foi feita, e a partir do momento dessa transparência que haja também a possibilidade aí do próprio vereador Boanerges. A nossa equipe de produção, o Rogério Veloso, está tentando desde ontem contato com o presidente da Câmara Municipal, mas até agora não obtivemos retorno desses contatos, até para que ele possa se defender também na democracia que a gente exerce aqui na Rádio Cacique. É importante que o presidente também possa falar aqui e possa se defender, mas é algo que a gente defende aqui muito, principalmente com relação a essa nova política que se coloca no país hoje, de transparência, de sobriedade e, acima de tudo, celeridade com relação às decisões que precisam ser tomadas. Ontem, por exemplo, a gente via a Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, falando em celeridade por parte da Vale com relação a indenizações. Não esperar a justiça, mas já na pré-fase de processo de indenização, a Vale começar a trabalhar para indenizar as pessoas que tiveram problemas com a situação lá em Brumadinho. Quer dizer, espera-se hoje celeridade, espera-se hoje um trabalho mais transparente com relação à política, e nesse sentido há necessidade de transparência total. E nesse processo também não há transparência, porque os motoristas, em momento algum, eles foram avisados, eles foram comunicados. Em outros momentos da Câmara, quando tinha reforma administrativa, quando tinha alguma modificação do quadro, os servidores eles se reuniam e com a direção da casa, eles eram informados do que estava acontecendo. Esse processo está totalmente obscuro para nós, enquanto motoristas, que eu falando em nome dos motoristas, eles só sabem o noticiário que sai na imprensa, o que causa um temor muito grande para cada um deles. Eles são um pai de família, eles trabalham direito, eles não podem ser tratados dessa maneira como estão sendo tratados. Perfeito. Quero agradecer a presença do senhor aqui e deixar o nosso microfone aberto para que a gente possa discutir mais sobre essa questão, e a qualquer novidade a gente possa estar divulgando aqui na programação da Rádio Cacique. Obrigado pela participação do senhor hoje aqui. Eu agradeço principalmente a Rádio Cacique, esse veículo de comunicação importante que tem um papel fundamental de esclarecimento para a sociedade. Obrigado. Um abraço. Doutor Marcos Limão, advogado da parte dos motoristas que estão se sentindo prejudicados com as declarações feitas pelo então presidente eleito da Câmara Municipal da cidade de Taubaté, em entrevista ao jornal Gazeta de Taubaté no ano passado ainda, e que entraram com esse pedido de afastamento e cassação do vereador Boanerges dos Santos, do PTB, na Câmara Municipal da cidade de Taubaté. 7h52. Você está ouvindo Jornal da Cacique. A informação com qualidade. Laboratório Oswaldo Cruz. Saúde, seu maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Atendimento particular e convênios de segunda a sexta, das 6h30 às 19h e aos sábados das 6h30 às 12h. Visite uma das unidades de atendimento Oswaldo Cruz, em Taubaté, Rua Urbano Figueira, número 100 Centro, e Avenida Independência 650 Independência. E ganhe o cartão de benefícios Econ Life para você e sua família, que possibilita acesso aos serviços particulares de saúde a preço justo. Laboratório Oswaldo Cruz. Sua confiança, a nossa maior conquista. Ligue 2123-9200. Vale Mix é a bebida láctea que acompanha o seu ritmo. Elaborada a partir de soro de leite, Vale Mix é a escolha perfeita para repor energias e aumentar a resistência física. Disponível em 5 deliciosos